nossa live com o Dr. Jimmy. E eu quero que todos sejam bem-vindos à nossa live. Hoje eu venho aqui apresentar o Dr. Jimmy Fardim. Dr. Jimmy Fardim, ele é ortopedista, referência quando se trata no sistema endocannabinoide e trará informações interessantes esta noite. Dr. Jimmy Fardim é cirurgião de joelho, um médico renomado com larga experiência. É palestrante nacional e internacional nas línguas portuguesa, inglesa e alemã. Dr. Jimmy, com mais de 3.000 pacientes atendido com terapia canabinoide. Hoje eu quero trazer aqui o Dr. Jimmy Fardim. Dr. Jimmy, agora é com o senhor. Opa, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer fazer live sobre cannabis. Vamos lá, como é que eu coloco para apresentar aqui, Roberto? Pronto, já vou adicionar aqui o senhor, a sua apresentação. Maravilha. Bom, como é que eu faço para passar? É só botar para o lado? Só ir passando. Isso. Eu não estou vendo passar. Como é que eu vejo para Não passar? passou. Deixa eu aumentar aqui. Não está passando, não. Deixa eu ver aqui. Como é que faz? Você consegue passar? Não, porque está na sua apresentação. Eu não consigo passar. Como é que eu faço para passar, então? Como realmente é. Será que é apresentar? Não. Isso, Rapaz. se eu colocar apresentar, e aí vai começando a passar. Mas já tá. Deixa eu parar a tela aqui, então. Deixa eu apresentar. Isso. Agora vocês estão vendo, né? Agora foi. Pronto. Vocês estão vendo aí? Agora vocês estão. Estão vendo passar? Vê se viu. Passou? Sim, doutor Jimmy, está passando. Tá ótimo. Bom, boa noite. Desculpem aí a dificuldade técnica aí. Eu sou o Jimmy Fardim e hoje a gente vai falar de cannabis na osteoartrite, que é a conhecida artrose, e na endometriose, tá? Então, vamos lá, que a gente tem muita coisa para conversar. Vamos numa introdução aqui, inicialmente, depois eu vou falar um pouco do sistema endocannabinoide em si. Vou entrar na osteoartrite, né? Fisiopatologia, como é que acontece isso. Vou mostrar alguns estudos de cannabis com tratamento da osteoartrite, alguns resultados interessantes. Vou falar um pouco da endometriose e dos estudos de cannabis com endometriose, tá? Então vamos lá. Antes disso, eu também tinha um preconceito com a cannabis, sinceramente. Eu fui cantor de uma banda de reggae com meus amigos e eu nunca fumei maconha, eu sempre não gostava, eu sempre ficava longe, falava, não, pessoal, não quero e tal. Eu acho que eu já tenho a minha maconha dentro de mim, que eu não preciso disso. Eu nem sabia naquela época, eu era novo. E eu sempre gostei de praticar esporte, principalmente o surf. Então eu já tinha todo o estigma de ser um maconheiro, mas eu nunca utilizei. Então fica o estigma, né? A gente, quando fala maconha, a gente já acha que é, né, uma pessoa que não está nem aí, que é meio largado, enfim. E eu acho que quebrar esse preconceito é bem importante. Depois que eu comecei a estudar, né, e ver os pacientes tendo resultados com um outro tipo de uso da cannabis, realmente isso mudou muito a minha visão. E hoje, o meu propósito é de mostrar esse lado da cannabis, né, da maconha, de um jeito que possa ajudar muitas pessoas e como tem ajudado. Então, quebrar esse preconceito, para mim, hoje, é um propósito muito grande de trazer informação com qualidade e com ciência, né? E é isso que a gente vai fazer aqui. A descoberta do CBD e do THC pelo Rafael Mechoulam e pelo Elisaldo Carlini, vocês podem ver nesse filme que está no YouTube também, chamado The Scientist, que conta a história um pouco do Mechoulam, né? O búlgaro que trabalhava em Israel, um químico, e ele acabou pegando algumas ervas da Polícia Federal e começou a estudá-las e viu que tinha componentes ali que atuavam no corpo.
tá? Aqui no Brasil, isso começou a ter mais impacto quando as mães começaram a tratar seus filhos ou contrabandear. Infelizmente não era legal, né? Por isso que o nome do filme aí é Ilegal. É um filme também que vocês vão ver contar a história, né, da Annie Fischer, que a Catiele e o Norberto, os pais, conseguiram autorização para trazer a cannabis para tratar a filha que tinha uma síndrome rara, CDKL5, com várias convulsões por dia, e a cannabis conseguiu acabar com as convulsões dela. Então, isso marcou muito né, o Tarsio, o cineasta, conseguiu fazer nesse filme uma mostra, né, de como isso é importante para muitas crianças, para muitos pacientes, e na época saiu nesse filme, saiu no Fantástico, enfim, em 2014. E aí, em 2015, o primeiro medicamento mesmo de cannabis no Brasil já estava nas farmácias, e já está, o Mevatil, e ele é quase 1 para 1 THC e CBD, né? Então, é um contrassenso, assim, porque hoje as RD6, a 660 e a 327, limitam o THC, né? Então, o acesso a cannabis hoje já está muito melhor do que era antigamente, né? Em 2014, 2015, e por isso, hoje temos uma variedade grande, inclusive outros medicamentos na farmácia, que fornecem os canabinoides para ajudar a tratar algumas patologias, principalmente dores, né, que é o que a gente vai falar aqui mais, tá? Então, o sistema endocannabinoide, o que ele é? Ele foi descoberto em 1992, 91, ou seja, está bem recente para medicina moderna, né? E descobriram que tem receptores no corpo inteiro e vários órgãos. Varia a quantidade de CB, né, de receptor canabinoide, CB1, CB2. Então, isso varia muito pela quantidade. E aí, quando você fornece o canabinoide, você já sabe mais ou menos onde que ele vai agir mais ou vai agir de menos, tá? Então, se você quer que haja mais em CB2 ou em CB1, mas a gente vai ver que já descobriram que age em muito mais receptores, né, que não só nos receptores canabinoides, mas muito mais do que no sistema endocannabinoide em si. A gente chama de endocannabinoidoma, ou seja, isso é expandido, tá? Como é que age a cannabis, né? Normalmente, as nossas células, elas têm uma membrana plasmática, né? Uma membrana que envolve a célula, que delimita a célula, e nessa membrana tem uma proteína, tá? Uma proteína chamada proteína G. Essa proteína, ela tem receptores que têm mensageiros, né? Tem segundos mensageiros, que a gente chama, que vão receber uma molécula, pode ser o THC, o CBD, a anandamida, o 2-AG, que são endocannabinoides, que a gente mesmo produz, e vão trazer essa informação e jogar para dentro da célula. Quando elas fazem isso, elas informam a célula de alguma coisa, seja para inibir, seja para ativar, seja para fazer com que abra algum canal. Então, esse controle é feito no corpo inteiro. Ou seja, a anandamida, que é o nosso endocannabinoide, ele se conecta no receptor CB1, né? Quando ele se conecta, ele promove uma ação, né? E o que é essa ação? Quando o nosso neurônio pré-sináptico, ou seja, a informação está chegando e joga os neurotransmissores para o neurônio pós-sináptico, você tem uma ligação com os receptores e tem uma atividade nesse pós-sináptico. Quando essa atividade está muito excessiva ou está pouca, gera uma reação que vai fazer essa modificação dessa proteína G e a produção de anandamida ou 2-AG, que são dois endocannabinoides, para promover o quê? Informar ao neurônio pré-sináptico alguma coisa, ou para diminuir a secreção de neurotransmissor ou de aumentar. Ou seja, o sistema endocannabinoide, através dos receptores e dos endocannabinoides, ou dos fitocannabinoides, quando você pega da planta e ingere, ou inala, enfim, você consegue controlar o sistema endocannabinoide, você consegue modular ele. Isso faz com que ele module vários outros sistemas, principalmente neurotransmissores, como o glutamato, que é ativador, GABA. Por isso que muitas patologias
hoje a gente consegue ter alguns resultados com a cannabis, né? Então, autismo, epilepsia, Parkinson, Alzheimer, enfim, tem várias doenças que a gente consegue trazer uma melhora, né, principalmente da qualidade de vida de muitos pacientes, porque age nesses receptores também, tá? Então, o sistema endocannabinoide seria como se fosse a orquestra, né? O maestro está ali ordenando todo mundo através tanto dos receptores, CB1 e CB2, quanto dos canabinoides endógenos, aracnodoilglicerol e anandamida, ou seja, ele estimulando ou inibindo vai fazer com que essa orquestra mantenha o equilíbrio, né? Então, se tivesse ali um flautista, né, tocando num tom errado, ele vai ordenar que esse flautista entre no tom. Ou seja, se o sistema nervoso está descompassado, ele vai ordenar para tentar compassar novamente esse sistema nervoso, ou o sistema urinário, ou o sistema respiratório. Age em todas as células do corpo, através de endocannabinoides e com as suas enzimas que degradam esses endocannabinoides. Então, essa ativação, ela é temporária, ela é sob demanda, né? Não é o tempo todo. Isso faz com que o sistema fique equilibrado, a homeostase. Só que constantemente a gente está se desequilibrando. Então, é importantíssimo a gente conseguir tentar manter, né, o nosso corpo saudável. Então, tem várias práticas, né? Exercício físico, dormir bem, se alimentar bem, para você alimentar bem o seu sistema endocannabinoide e modular ele da melhor forma. É lógico que se você não está conseguindo dessa forma, você pode trazer os fitoterápicos, né? Você pode trazer de fora que vão agir nesse sistema. Então, a cannabis ela consegue modular o sistema endocannabinoide através principalmente do CBD, o canabidiol, que hoje dá até para comprar na farmácia, né? Que tem efeitos indiretos nos receptores. Ele tem um efeito, ele se liga em outra região que não a região onde a anandamida se liga ou o THC se liga. É um modulador alostérico negativo, ou seja, ele vai controlar mesmo essa atividade tanto da anandamida, ou se você der o THC para esse paciente, tá? E através disso, dessa conexão em vários receptores, não só nos receptores CB1 e CB2, mas em outros também, que a gente vai ver no endocannabinoidoma, você consegue modular analgesia, anti-inflamação, fazer uma neuroproteção, então, em doenças demenciais, diminuir vômitos e náuseas, efeito antipsicótico, né? Então, pacientes com transtornos de humor, tem alguns casos que têm resultados interessantes, ansiedade, reduzir apetite, então compulsões, anticonvulsivante, a gente tem uma literatura robusta sobre isso, e ele não tem efeito psicodisléptico. Ele age no cérebro, ele tem efeito psicoativo, assim como, por exemplo, o café tem efeito psicoativo, mas não vai te deixar alterado, não vai ter dislipsia, tá? Como tem o THC. O THC já tem uma dislipsia se você der em doses altas. Então, o THC você já tem que ter mais cuidado, mas ele é uma ferramenta importantíssima que tem na planta, na flor, né, da cannabis, e é responsável por muitos efeitos importantes no nosso corpo, principalmente analgésicos, né, relaxante muscular, estimular o apetite, então patologias que a pessoa fica sem apetite, depressão, HIV, então estimular o apetite é interessante, né? Ele também é ansiolítico, só que em dose baixa, se você der uma dose muito alta, ou usar de forma que tem uma carga muito grande, né, por exemplo, fumar, inalar, você está ingerindo uma quantidade muito grande de THC. Isso vai ser prejudicial, tá? Ele é indutor do sono, hipotensor arterial, então tem muita gente que consegue controlar melhor a pressão arterial com o THC. Ele é um antioxidante, então é bem indicado também, só que é óbvio, o médico tem que saber o que está fazendo, né? Saber quantidade, saber dosar, acompanhar esse paciente, não é só prescrever, tá? Esse componente, o PEA, também é produzido no nosso corpo, tá? Assim como o 2-AG e a anandamida, são endocannabinoides, só que o PEA é numa quantidade muito pequena. Só que ele é muito poderoso também. Ele também é uma amida de ácido graxo, né? E ele vai ter a pertencer das canabinoides endógenos, tá? Como eu falei, e ele tem uma ação indireta nesses endocannabinoides, 2-AG e anandamida, fazendo um efeito entourage, fazendo um efeito comitiva. Tá? Então,
o PEA também ajuda na anti-inflamação, né, na atuação nas células de defesa, né, nas células, principalmente CB2, que são as células imunes, tá? Então, o PEA também é uma excelente ferramenta que tem na farmácia e tem algumas medicações que tem PEA combinado com outras moléculas, né, cúrcuma, vitamina B, que também age e ajuda muito, né, na proteção do corpo, né, para ajudar em várias patologias, tá? Esse é o endocannabinoidoma, ou seja, o sistema endocannabinoide ele está relacionado com outros sistemas. Sistema serotoninérgico, dopaminérgico, colinérgico, os lipídios, ou seja, você introduzindo a cannabis numa pessoa, você sabe que você vai agir em várias frentes. E isso é interessante para diminuir medicações, principalmente idosos que tomam muita medicação. Então é interessante você acionar esse sistema, modular esse sistema endocannabinoide, que você vai também modular outros sistemas, tá? E a osteoartrite? Ela é a conhecida artrose, né? Principalmente no joelho, é a mais comum, tá? Tem em outras regiões, né? Quadril, punho, enfim, tornozelo, mas a mais comum é a dos joelhos, tá? E ela é uma doença progressiva, né? Ela é degenerativa, a cartilagem vai desgastando, vai tendo destruição da cartilagem, e isso vai gerando mediadores de inflamação. Ou seja, é uma inflamação crônica que vai acontecendo ao longo dos anos, gerando falha desses condrócitos, né, que são as células da cartilagem, que estão ali para proteger, para amortecer, para nutrir essa cartilagem, só que ela vai desgastando. Então, isso vai fazendo alguns sintomas no paciente, né? Inicialmente, você tem só um amolecimento dessa cartilagem, que seria um grau 1, a gente tem classificações para isso, tá? Classificação para a osteoartrite. Então, você vai amolecendo, às vezes já diminuiu bastante ali a interlinha articular, né? Esse espacinho que tem entre um osso e outro, só que quando vai agravando, isso começa a um osso a entrar em contato com o outro, e isso gera muita dor, porque você expõe esse osso que está por baixo da cartilagem. E isso faz com que leva a desconforto, a dor, principalmente na área de carga, que é a área mais para dentro do joelho. Então, isso é bem doloroso, e para tratar isso, né, você tem algumas artimanhas, né? Então, quais são os fatores de risco para você desenvolver a artrose do joelho ou artrite, né, das articulações? Primeiro, a idade, né? Ao longo do tempo, isso vai envelhecendo, não tem jeito. Né? Um joelho de uma pessoa de 60 anos não é igual de um de 20, obviamente. O histórico familiar, né? Então, se seus pais, né, parentes, tiveram muita desgaste da articulação, artrose, provavelmente você é um candidato também, então tem que cuidar disso. Obesidade, né, o excesso de sobrecarga nessas articulações vai acelerar esse processo. Lesões, traumas, né? Quando você tem uma lesão direta ou uma lesão até indireta nessas articulações, né? Sei lá, fez uma cirurgia, tirou o menisco. E aí a articulação vai estar mais exposta a desgaste, né? Uma lesão ligamentar, enfim. Ou o uso excessivo, né? Atletas, eu lido muito com esportistas e atletas, e as articulações deles são bem desgastadas, mas muitos deles não sentem dor porque tem a musculatura ao redor muito forte. Então, esse é um dos tratamentos, né? Você fortalecer a musculatura. Quem tem desvios anatômicos, não, então aquela perna curva ou para dentro, né? O valgo e o varo, alterações de desvios, né? Cotovelo, ombro, quadril, isso pode alterar a biomecânica e forçar uma região mais do que a outra, gerando inflamação crônica e impacto ali, fazendo com que isso desgaste essa articulação. Existem doenças também que podem causar isso, né? Algumas doenças que degradam a articulação, né? Como doenças inflamatórias, tá? Artrite reumatoide, né? Psoríase, que pode ter um componente articular, enfim, tem algumas colagenoses também, então, infelizmente, isso acontece, e para tratar é um pouco mais difícil, tá? Então, esse desequilíbrio que acontece entre mediadores pró-inflamatórios vai desempenhar esse papel importante na progressão da doença, tá? Então, se você tem
aumento de citocina inflamatória, aumento de estresse oxidativo, espécie reativa de oxigênio nessa região articular, isso vai favorecer uma resposta imune excessiva, gerando dano articular, né? Então, essas citocinas pró-inflamatórias, essas metaloproteases, elas vão sendo liberadas ali no tecido sinovial, que vão degradando essa cartilagem, gerando erosão óssea, levando muitas vezes a deformidades e a muita dor, tá? Então, o tratamento hoje, a gente tem um leque de opções, né? Tanto gerenciar a dor, né? Então, medicações, práticas, né? Acupuntura, fisioterapia, terapias de exercício, controle de peso, diminuir o peso, fortalecer a musculatura, né? Em volta dessa articulação, prevenir complicações com mais degeneração. Então, se a pessoa é obesa, tem que perder peso. Deformidades articulares, a gente tratar as deformidades. Se a pessoa tem um joelho muito para fora ou muito para dentro, a gente tem como alinhar isso, né, com cirurgia e fazer um realinhamento para evitar que isso se progrida, né? Ou infiltrações e, em último caso, você realmente trocar a articulação, né? Fazer uma artroplastia e colocar metais ali, colocar componentes que não vão ser mais osso, vão ser artificiais, para você evitar a dor, mas manter a congruência dessa articulação. Hoje a gente tem isso no ombro, no quadril, no joelho e no tornozelo, tá? E nos ossos da mão também. Então, o que a cannabis entra aí, né? Como eu falei, a cannabis ela é um poderoso anti-inflamatório, né? E alguns estudos têm demonstrado, principalmente com estudos em doenças, né, que a gente já sabe que são inflamatórias e vão gerar um desgaste da cartilagem, demonstrou que o CBD ele pode reduzir a formação dessas espécies reativas de oxigênio, né, dessas citocinas inflamatórias, interleucinas, fatores de necrose tumoral, diminuindo, né, essa secreção e ativação dessas células T ou células de defesa, fazendo com que essa proliferação da inflamação se mantenha. Então, fizeram testes com canabinoides sintéticos, né, e viram que houve um impedimento dessa degradação da matriz pela redução dessas citocinas inflamatórias. Então, vão inibindo, né, essa produção exagerada de proteoglicanos, de metaloproteases. Isso faz com que você tenha ali uma melhora, né, muitas vezes da dor e uma proteção dessa articulação, prolongando, né, muitas vezes esse desgaste. É lógico, não vai tratar, não vai regenerar a cartilagem, mas pode ser um grande aliado aí, né, para um paciente que está com muita dor, né? Então, é bem interessante isso, tá? Então, eles fizeram ratinhos, né, e pegaram gel de canabidiol e aplicaram na articulação e reduziu bastante o inchaço dessas articulações. Ou seja, você tem a ação tópica também, né, e diminuíram os marcadores pró-inflamatórios. Ou seja, a diminuição de espécie reativa de oxigênio, de óxido nítrico, né, de citocinas inflamatórias, fez com que essa articulação tivesse mais proliferação de sinóvia sem tanta inflamação, comparado com os normais, né, com articulações normais, viu-se que a articulação com inflamação tem, inclusive, mais endocannabinoides, né? Por quê? Eles estão tentando diminuir essa inflamação, mas muitas vezes não é o bastante. Então, a cannabis consegue inibir essa proliferação, né, de secreções de citocinas inflamatórias, reduzindo, assim, esse dano na cartilagem. Aqui mais um estudo mostrando, né, que o tratamento de artrite nas articulações, e eles viram que o resultado com o uso de CBD teve uma melhoria na dor em 83%, na função física e na qualidade do sono. Isso é interessante que quando a gente introduz a cannabis, a gente não acerta só no que a gente quer. A gente muitas vezes age em outras frentes, né? Então, o paciente melhora o sono, o paciente melhora o humor, né? Melhora a dor, melhora a inflamação. Então, você consegue tirar ele daquele círculo vicioso, né? Então, nesse estudo aqui, um coorte, ele relatou que teve uma redução de 44% na dor depois de administrar o CBD, tá? Isso, normalmente, nesse estudo aqui, chegou a uma dose de até 100 miligramas dia, tá?
e comparado com outros anti-inflamatórios, né? Acetaminofeno, opioides, e teve uma descontinuação do uso, tanto de anti-inflamatórios quanto de opioides. Então, isso é uma outra coisa interessantíssima da gente fornecer a cannabis para diminuir o uso de medicações, tanto de opioide quanto anti-inflamatórios, que a gente sabe que também geram muitos efeitos colaterais no indivíduo. Tá? Então, os estudos in vitro com amostra sinovial, né, de pacientes com artrite reumatoide submetido à substituição articular revelaram que o CBD reduz essa viabilidade dessas células fibroblastas sinoviais que geram o aumento de interleucinas e metaloprotease, fazendo com que essa articulação vá se degradando cada vez mais. Então, o CBD é um grande protetor da cartilagem. Tá? Esse aqui é mais um estudo da a dor da osteoartrite e da função, né, a efetividade da cannabis nessas patologias. De 7 estudos, 2 foram ensaios clínicos randomizados e 5 observacionais, e todos relataram melhora do nível da dor, redução do uso de opioide, como eu falei, e melhora da função geral da osteoartrose, ou seja, o paciente já conseguindo subir uma escada, conseguindo deambular melhor. Então, apesar de ser um alto risco de classificação de viés, né, o consenso, né, geral é de que tem realmente alguma atuação ali, tem uma ajuda, né, você utilizar canabinoides nessas patologias. É lógico que a gente não vai, muitas vezes, ser só usar cannabis. Não, a gente também vai usar o opioide, vai usar anti-inflamatório, vai fazer medidas para diminuir a dor, mas a cannabis pode ser uma boa ferramenta interessante. E como a gente vai ver, tem o PEA também, que também é outra possibilidade. Né? Esse aqui também é a evidência de cannabis na osteoartrite, uma revisão sistemática, incluiu 10 estudos e 6 deles tiveram melhorias significativas na dor, 60%. Esse aqui, mostrando o uso de canabinoides não psicodilépticos, né, como o THC, então usaram CBD e CBG, né, e foram aumentando a dose gradativamente, e viram que ambos os óleos, né, que tinham CBG e CBD, CBG é um outro canabinoide, o canabigerol, que tem funções também interessantíssimas para dor, para anti-inflamação, mostraram uma eficácia terapêutica no tratamento. Então, e principalmente eles viram que o CBG tem receptor na cartilagem, ou seja, ele tem uma condroproteção ali, melhor do que o CBD até. Então, em pacientes com osteoartrite, é interessante você usar tanto o CBD quanto o CBG, tá? Então, aqui mais uma vez, será que ajuda a cannabis? Pode ajudar na osteoartrite? Concluíram que sim, você tem uma ativação ali do sistema endocannabinoide, melhorando e a diferenciação dessas células, né, metaloproteases e protetoras da cartilagem, tá? Então, é bem interessante a gente adotar mais essa ferramenta para o uso na osteoartrite. Tá? Aqui mais um estudo mostrando que histologicamente os condrócitos têm receptores CB1, CB2, GPR55, PPAR, gama e alfa. Ou seja, você introduzindo a cannabis para um paciente com osteoartrite, você tem chance de melhorar porque existem receptores intraarticulares, né, nesses pacientes. Tá? Redução do uso de opioide, né, em pacientes com osteoartrite. Né, então, de 632 pacientes, teve uma média ali de 282 teve uma melhora. Tá? Diminuíram o uso de morfina também. Então, deixaram de usar morfina. Então, a escala visual da dor também diminuiu. Ou seja, é uma ferramenta importante. Já tem muito estudo sobre isso. E é muito importante a gente divulgar essa informação e os médicos saberem aprender, né, como prescrever, como acompanhar esse paciente. Tá? Aqui é um estudo com PEA, né, que é aquele palmitoyl-tanolamida, que é uma outra molécula que também pode ajudar muito, né, no alívio desses sintomas, né, porque vai também atuar diminuindo inflamação, marcadores de inflamação, e pode ajudar muito na melhoria da qualidade de vida desse paciente, diminuindo a depressão, diminuindo dor, melhorando a qualidade do sono,
Ou seja, é uma ferramenta interessantíssima também, né? Porque o sistema endocannabinoide, ele também, como eu falei, tem expressão na sinóvia, no líquido sinovial e nos receptores articulares. Ou seja, se você utiliza agonistas, né, CB1, CB2 ou TRVP, que também é vaniloide, né, que são tratamento da dor, você consegue estimular esses receptores a agirem contra a dor e modulando a dor e modulando essa resposta inflamatória, né, na articulação, diminuindo assim a degradação e melhorando a qualidade de vida do seu paciente. Tá? Endometriose. Onde é que a cannabis vai entrar aí? Primeiro, o que é endometriose, né? O endométrio é aquela camada no útero, né, que ela se descama, né, e faz a menstruação, tá? É lógico que o endométrio tem que estar no útero. Se ele está fora do útero, ele vai gerar problema, né? Então, você tem estágios. Estágio 1, ela é encontrada em alguns focos ali na superfície do peritônio, ou seja, fora da parte do útero. Estágio 2, já tem focos maiores, já pode estar aderido a alguns tecidos, ovário, trompa. Estágio 3, vai ter muito mais endométrio fora do lugar e cistos, aderências, ou seja, quando a mulher menstruar, ela vai sentir aquelas cólicas, vai sentir muita dor, porque não está só no útero, não vai sair só na menstruação, vai sair dentro do organismo dela. E isso gera muita dor, gera inflamação, gera, né, ativação de fatores de inflamação, gera sistema imune, atacando ali, achando que está sendo invadido por algum bicho, enfim. O corpo vai reagir, mas na verdade é o próprio sangue da pessoa. E a endometriose ampla é aquela que pega múltiplos órgãos, inclusive pode chegar até, ter casos raros de chegar até nos olhos, né? A pessoa chorar sangue quando menstrua. Então é muito raro, mas pode acontecer, tá? Ou seja, quando você tem endométrio fora do útero, você tem a endometriose, tá? Então, o que pode causar isso? Histórico menstrual, né, idade de início, a duração dos ciclos, isso pode influenciar na intensidade de fluxo, tá? Gravidez, né, se você tem muitas gravidezes, isso é um efeito protetor, tá? Mulheres que nunca tiveram filhos têm mais chance de ter endometriose. Até porque a própria endometriose é um fator que impede, muitas vezes, a mulher de conseguir ter a nidação, ter a ovulação ali adequada, tá? Porque às vezes está embarreirando mesmo o óvulo de sair na trompa, tá? A anatomia uterina, né? Às vezes o próprio endométrio ali fica fora ou tendo um risco aumentado de ter endometriose, e alguns medicamentos, né, que podem aumentar o risco de endometriose quando a mãe usou na gravidez. Então, os fatores de risco, de menor risco: gravidez, menstruação mais tarde, né? O corpo tem tempo de se desenvolver antes da primeira menstruação. Anticoncepção oral, né, de baixa dose, tem sido associada ao menor risco de endometriose, porque previne o crescimento tecidual endometrial, principalmente fora da onde ele deveria estar. E atividade física, né, que regula dieta, nutrição, tem uma prevenção aí. Tá? Então, manter um hábito de vida saudável é bem importante para as mulheres. E quais são os sintomas? Como eu falei, dor, né, muita dor. Ela pode ser tanto esporádica, intensa, leve, ou até a paciente pode não sentir muita dor, nem saber que tem endometriose, e descobrir isso quando está tentando engravidar, né, não consegue, e aí vai lá e descobre que tem fragmentos ou partes do endométrio ali impedindo essa nidação. Sangramento menstrual intenso pode ser um dos fatores, né, pode causar anemia, prejudicar essa qualidade de vida da pessoa. Dispareunia, aquela dor na relação sexual, isso pode ser causado, né, por inflamação, pela penetração. E a fadiga pode ser um sintoma também comum, tá? Até porque a pessoa fica muitas vezes anêmica ou tem essa dor. É uma das coisas que também confunde com muitas vezes apendicite, né? A mulher, principalmente mais jovem, tem muita dor ali, fica uma dor intensa,
inclusive no período menstrual, e às vezes é operada de apendicite e, na verdade, era um endométrio fora do lugar. Então, isso é um diagnóstico diferencial. Então, por isso que o diagnóstico é importante, né? Fazer uma anamnese completa, exames de imagem, exame físico, análise de sangue com marcadores inflamatórios podem sugerir endometriose. Consultar um especialista, né? Um ginecologista, que saiba pesquisar isso, né? Avaliar o útero, ultrassonografias. Muitas vezes tem que fazer uma laparoscopia para ver se tem focos a mais ali, tentar retirar isso, né? Uma forma de tratamento também. Os exames de imagem são, hoje em dia, a gente tem bastante exame de imagem que pode ajudar nesses casos, e os marcadores do sangue, tá? E quais são as opções de tratamento? Né? Hoje a gente tem alguns tratamentos para endometriose, né, que vai variar muito da gravidade, muitas vezes já tem que fazer logo cirurgia direto porque está muito espalhado, né? Mas você tem terapias alternativas ali, acupuntura, fisioterapia, terapias hormonais, para tentar aliviar esses sintomas. O objetivo, na verdade, é controlar esses sintomas para a paciente ter uma melhor qualidade de vida ali e tentar outras formas de tratar, né, com terapias ou imunoterapias para ter outros resultados, né? Evitar chegar no extremo de uma cirurgia, mas às vezes tem que acontecer. E aí entra a cannabis, né? Tem alguns estudos, né, e teve um estudo grande que envolveu 252 pessoas, tá? Para ver se diminuía algum dos sintomas da endometriose, né, como a dor pélvica, cólica, náusea, depressão, aquela baixa de libido. E eles viram que foi realmente bem eficaz, né? A dor pélvica diminuiu bastante, em 42 de todos os participantes. Teve a diminuição do desconforto gastrointestinal, cólica, da depressão. Então, eles concluíram que existe realmente uma possibilidade de você, né, ter uma utilização da cannabis com a endometriose. Tem muitas mulheres que já tentaram várias medicações e não tem efeito, por que não tentar a cannabis para tentar melhorar, né? Porque tem muitos sintomas a endometriose. Então, algum desses sintomas pode trazer uma qualidade de vida melhor para essa paciente, tá? Ainda tem poucos estudos com endometriose, tá? É importante destacar isso, mas é um tema que é complexo e está sendo bem estudado, né? Porque a gente sabe que na pelve feminina é a região onde tem mais canabinoides, mais receptores canabinoides do corpo humano. Então, se você tem muito receptor canabinoide naquela região, você fornecer o canabinoide, você pode ajudar muito uma paciente que tem desconfortos, né, gastrointestinal, cólica, náuseas, ou até o que isso gera no corpo da mulher, uma depressão, uma alteração de humor, baixo nível de libido, né, porque quando a pessoa sente muita dor, ela começa a alterar a qualidade de vida dela como um todo, sistemicamente, né? Então, outro que também pode ajudar muito é o PEA, né? Além dos canabinoides, CBD, THC, CBG, o PEA também é um grande aliado aí para poder ajudar, né, quem tem endometriose, tá? Tem estudos que já demonstrou que a substância do PEA pode ser muito positivo, né, na dor pélvica, na dismenorreia, tá? Na dispareunia, que é a dor no ato sexual, e melhorar essa qualidade de vida. E, inclusive, diminuir o uso de anti-inflamatórios, né, ou opioides, porque a paciente com dor, ela já sabe, ela vai menstruar, ela fala, não, vou entrar naquele ciclo de dor constante, então ela já começa a tomar medicação. Talvez com a cannabis ela consiga ter uma melhora disso, né, evitar usar tanto anti-inflamatório. E o PEA, ele, como tem essa ação no SEC, né, no sistema endocannabinoide, ele pode ser eficaz na redução dessas dores, na inflamação associada a essa endometriose, tá? E alguns estudos já estão falando que o PEA pode inibir essa proliferação e invasão dessas células endométricas e reduzir essa produção de citocina inflamatória, né, podendo diminuir esses efeitos da endometriose, tá? É lógico que não vai tratar, não vai eliminar os endométrios que estão fora do lugar, mas pode ajudar, né, a ser uma abordagem melhor, mais natural, vamos dizer assim, para essas pacientes, tá? Então, aqui teve um estudo, né, que foi estudado para avaliar qual é a eficácia da palmitoyl etonolamida
no tratamento da dor, né, da endometriose, dor pélvica principalmente, que a gente sabe que tem receptores e o PEA, ele age em receptores não CB1 e CB2, mas indiretamente sim, mas ele também age em receptores de dor, TRVP, PPAR, que ajudam muito no tratamento da dor crônica, tá? Então eles pegaram 24 pacientes com suspeita de endometriose, com muita dor pélvica, tá? E eles receberam 2 comprimidos de PEA, tá? Então, 400 miligramas e 40 miligramas de polidantina nos 90 dias consecutivos. Fizeram a escala analógica visual para ver como é que era essa dor, se estava de 0 a 10 essa escala, né? E avaliar a dismenorreia, dispareunia, disúria, que é dor ao urinar, né? Para ver como é que eles iam se comportar. E fizeram durante 90 dias e concluíram que diminuiu bastante. Então, o PEA pode ser um suplemento bem eficaz, né, no controle da dor. Lógico, às vezes não vai ser único, né, mas pode ajudar bastante associado a alguma outra medicação, por exemplo, uma cannabis. Você pode fornecer cannabis e PEA para essa paciente, ou um anti-inflamatório, um PEA e um pouco de cannabis. Então, é uma outra opção interessante, tá? E o legal é que tem alguns estudos até explorando essa relação da endometriose com a microbiota intestinal e o papel deles na prevenção do desenvolvimento da endometriose. E o sistema endocannabinoide, ele atua também na microbiota intestinal, ou seja, você modulando ou alterando essa microbiota, você consegue também ajudar a diminuir esses fatores de inflamação, diminuir essa impregnação dos endométrios. É lógico que isso são estudos que estão em andamento, né, mas tem uma projeção interessante aí, tá? Porque o sistema endocannabinoide, como eu falei, ele regula a inflamação, a percepção da dor, e a microbiota, ela influencia nessas respostas imunes. A gente sabe que o intestino tem o sistema neuroentérico, né? E você tem muitas respostas imunes e equilíbrios hormonais ali, que se você conseguir controlar o sistema endocannabinoide, isso pode ajudar muito nessa progressão dessa endometriose, tá? Então, nessas pacientes foi encontrada essa disfunção do sistema endocannabinoide, ou seja, desequilibrado, favorecendo um desequilíbrio dessa microbiota, podendo influenciar, né, nesses sintomas de progressão dessa endometriose e piora desses sintomas. Então, a administração de canabinoide, aqui no caso foi THC e CBD, teve uma melhora pela ação no sistema endocannabinoide, tá? Intestinal e na permeabilidade intestinal, diminuindo a inflamação, melhorando os sintomas de endometriose. Então, hoje a gente tem tanto canabinoide oral, mas a gente tem os cremes, os óleos que você pode passar nessa região, e existem os supositórios e óvulos que você pode introduzir na vagina, tá? Supositório na parte retal também ajuda bastante, principalmente se você tem algum estágio que tenha endométrio na região retal, existe isso, infelizmente, e pode ajudar bastante a diminuir essa reação inflamatória com o uso de supositórios, diminuir a dor, e óvulos para você colocar na vagina também ajuda bastante a diminuir com cannabis, tá? Esses substâncias, esses supositórios e óvulos têm cannabis, então pode ajudar a reduzir essa dor, o espasmo muscular que acontece, certo? Fico por aqui. Quem tiver dúvidas, me manda, por favor. Esses são os meus contatos, tá? Essa aqui, esse QR Code, é a pós-graduação que a gente tem para ensinar os médicos a prescrever cannabis, prescrever PEA, para ajudar exatamente esses pacientes a ter melhores qualidade de vida, tá? E sempre coloco uma foto minha praticando o esporte, porque o esporte é um dos melhores remédios para várias patologias. Então, fica aqui o meu muito obrigado e agradeço aí quem pôde assistir. E mais uma vez, quem quiser pode me acionar aí que eu estou aberto, tá? Agradeço demais. Doutor Jimmy, muitíssimo obrigado pela sua aula hoje falando sobre o cannabis, sobre o PEA. Então, muito enriquecedora para todos nós. Doutor Jimmy, nós temos aqui algumas perguntas e eu queria fazer essas perguntas para o senhor. Beleza, vamos lá. Tá bom? Primeira pergunta.
Que resposta analgésica tem o PEA nas dores do herpes zoster? Olha, legal. O herpes zoster é realmente a infecção pelo vírus do zoster, né, que gera ele gera uma neuropatia que vai caminhando pelo nervo, né? E isso gera muita dor, né? O PEA, ele age, como eu falei, tanto em receptores TRVP, que é de dor, né, como PPAR, ou seja, ele vai diminuir essa reação, né, nesse nervo, ajudando muito nos sintomas da dor, tá? Então, é uma boa opção também. É lógico que muitas vezes você não vai fazer só o PEA para esse tipo de dor. Tem as medicações normais que você faz para, né, herpes zoster, como o aciclovir em si, e você também pode ajudar com esses sintomáticos. Em vez de você tomar, sei lá, opioide, ou muita coisa que vá gerar um efeito colateral muitas vezes, ou até dependência, caso você tenha que tomar coisas mais fortes ainda, né, morfina, metadona, ou carbamazepina, enfim, você pode tomar PEA, que pode te ajudar bastante. Tá? Normalmente, a dose do PEA, a gente dá 600 miligramas por dia, mas você pode chegar ali a até 1.800 miligramas sem problema, sem ter reação adversa, tá? O corpo aceita muito bem, a metabolização hepática é bem tranquila, e já dei para pacientes aí doses altas durante um bom tempo, 90 dias, sem repercussões, tá? Ótimo, Todinho. Obrigado pela resposta. Seguir aqui para a segunda pergunta. Quando se refere ao PEA, qual a melhor combinação deste endocannabinoide para o uso e tratamento de dores crônicas como a osteoartrite e a endometriose? Bom, o PEA, ele é um suplemento, né, que pode ajudar bastante, mas quando você alia ele a outras substâncias, por exemplo, a cúrcuma, o complexo B, que também age em neuropatias, e no caso das osteoartrites, você pode ter o colágeno junto. Um medicamento que tem esses 4 componentes, por exemplo, é o Endocab, né, que a própria Gador tem. Então, é uma medicação que você tem os 4 componentes ali, então você vai agir na dor triplamente, né, pelo PEA, ou pelas vitaminas e pela cúrcuma, que tem uma ação anti-inflamatória e para dor, e ainda vai proteger a articulação com o colágeno. Então, tá aí uma boa medicação para você passar para um paciente, por exemplo, né, porque você age em várias frentes ali em relação à dor, tá? Ótimo, doutor Jimmy. Outra pergunta. Doutor, boa noite. Sou médica da atenção básica e gostaria de saber como seria a questão da prescrição. Então, vai depender muito da patologia que você vai pegar desse paciente, né? Que medicações que esse paciente está tomando para ver se tem interação ou não, qual canabinoide que você vai fornecer, qual PEA que você vai fornecer. Então, tem muitas perguntas aí que fica difícil responder assim, né? Então, na rede pública, no SUS, na rede de família, você tem algumas opções na farmácia, tá? Mas é interessante você aprender como titular isso e como acompanhar esse paciente. Só prescrever, realmente, você pode até ajudar esse paciente, mas talvez você não ajude da melhor forma, né? Então, por isso que a gente criou tanto o curso quanto a pós-graduação, exatamente para poder orientar esses médicos a como prescrever isso, tá? Doutor Jimmy, até agora acabaram as perguntas, mas como o senhor falou, o senhor deixou aí todos os seus contatos, site, e-mail, Instagram, o seu QR Code, então só temos a agradecer aqui pela sua aula. Muito Eu que agradeço. enriquecedora, muitos conhecimentos que aqui está passando para vários colegas. Pô, fiquem à vontade, pode me perguntar, pergunta lá no Instagram, pergunta no site, enfim. Me achar não é difícil, Jimmy, acho que é ortopedista, não tem muitos. Então, por favor, tem muitas dúvidas, é muito difícil a gente falar tudo numa aula só, né? Então, tem várias aulas que eu já dei, tem vários podcasts que eu já participei, então tirem as dúvidas e pode me mandar, que eu estou muito aberto. É um prazer enorme poder ajudar, né, falar com quem tem interesse, porque ainda é um assunto que tem muito tabu, tem muito preconceito ainda,
Ainda tem muita gente descrente, achando que não tem estudos, mas olha só quantos estudos já tem só de patologias que eu coloquei aqui, imagina de outras, né? Então, o médico que está interessado, ou até o dentista, né? Tem dentista que pode prescrever, pode ajudar muitas pessoas, né? Às vezes, quando ela já está sem esperança, uma fibromialgia, por exemplo. Então, é bem interessante, tá? Pode me acionar aí que eu estou aberto. Doutor Jimmy, temos tempo para responder mais uma pergunta? Claro. Chegou agora no site, aqui no chat. Qual o tempo de tratamento com PEA ou com cannabis na dor crônica? Boa pergunta. Isso varia muito, né? Normalmente, a gente faz por 6 meses para ver como é que esse paciente vai lidar com isso. Porque muitas vezes o paciente não tem uma resposta logo. Até porque ele já está tomando um monte de medicação, o corpo dele já está há muito tempo inflamado, principalmente nas dores crônicas. Então, normalmente a gente faz 6 meses e aí vai acompanhando, vai aumentando a dose, vai vendo como é que esse paciente vai respondendo. Por isso que é importante ter o acompanhamento. E depois desses 6 meses a gente vai avaliando. Se ele precisar de mais, ele vai ter que usar mais vezes. Tem vezes que tem que usar, né, durante o resto da vida, por exemplo, em epilepsia, enfim, se você consegue controlar com a cannabis, né? Mas não tem um tempo, tá? Tem paciente que já melhora logo no início, mas isso varia muito. Cada um tem o seu sistema endocannabinoide. Não dá para a gente fazer um protocolo e falar, tá, vai usar 3 meses e acabou. Vai usar tal dose e acabou. Não é assim, tá? Doutor Jimmy, acabaram-se as perguntas. Volto aqui a te agradecer pela atenção, pelo horário, pela sua aula muito esclarecedora para todos nós. E muitíssimo obrigado pela atenção. Valeu, Roberto. Eu que agradeço, querido. Muito obrigado aí. E até a próxima. Vamos junto. Grande abraço aí. Pessoal, uma boa noite. Muito obrigado pela atenção de todos e ficamos à disposição de qualquer um de vocês que queiram entrar em contato conosco. Um abraço, até logo. Até logo. Tchau, tchau.